bem se vê que é um discurso de uma alma nobre, né? O poder de síntese desse espírito é um negócio interessante, né? Ele fala muito em poucas linhas, né? Cada parágrafo desse daria para uma discussão infindável, né? Em função do que ele propõe aqui, e ainda que seja um alerta, uma chamada de atenção para esses amigos aqui, vale a pena comentar que se trata de irmãos religiosos que têm algum tipo de acesso, algum tipo de susceptibilidade em relação a alguma mensagem espiritual. Isso é importante dizer, né? Ainda que aferrados a algum vício religioso, aos equívocos da religião, que ao longo dos tempos, né, tem de alguma forma contaminado a criatura no culto exterior, como a gente costuma dizer, e apegando a criatura mais às liturgias do que ao sentimento, né, mais aos credos do que necessariamente ao envolvimento emocional com a proposta. Ainda assim, o André Luiz faz questão de enfatizar aqui, na fala de Calderaro, que são irmãos menos dogmáticos e mais liberais, que, em momentos de sono, se tornam suscetíveis de nossa influência mais direta, pelas virtudes de que são portadores, tornam-se dignos das diretrizes dos planos mais altos, né? Então, são criaturas que são acessíveis, o que significa dizer que quanto movimento o mundo espiritual pode fazer a benefício daquelas criaturas que já têm uma certa acessibilidade, né, em termos de sentimento, em detrimento daquelas que estão rígidas demais, que o mundo espiritual faz respeitar e aguarda que o tempo opere as mudanças necessárias para que haja uma intervenção, uma assistência, né? Assim, em vários exemplos que a gente conhece, até exemplos mesmo do Evangelho, que a gente costuma dizer que é o tempo de despertar de cada um e assim por diante, né? Costuma-se afirmar isso. E aqui a gente tem, portanto, essa intervenção por meio do sono, que é mais frequente do que normalmente se imagina, né? A intervenção de amigos espirituais, quase sempre a gente não guarda uma recordação, mas que há esse processo de acesso, de intervenção. E é interessante a explicação que ele dá a André Luiz. Acredito que André Luiz também faça algumas reações aqui, mas isso aí é hipótese minha, não necessariamente, não importa muito, mas acredito que André Luiz às vezes faz algumas estranhezas, algumas reações, mas para colocar a explicação do benfeitor de maneira didática para nós, né? Porque, de fato, a ideia de que um grupo de seres espirituais, né, que estão voltados muitas vezes para a expansão do espiritismo não fica circunscrita a espíritas e a ajuda a espíritas. Isso é chover no molhado para aqueles que estudam a doutrina, sabem, né, que a ajuda é indistinta e que, na verdade, as religiões que se assumem, né, são identidades sociais, ainda que ele coloque, eu achei interessante ele colocar aqui frisou de maneira muito interessante para nós espíritas, né? Para alguém que não seja espírita que lê isso daqui, pode até gerar uma incompreensão, né? Mas para nós espíritas, a ideia de que a ajuda é indistinta e restrita, né? Os espíritos não vêm credo para ajudar, né? Não vêm sistema religioso para ajudar, né? Os sistemas religiosos atendem à identidade social e à identificação, e às vezes até nível de consciência, no sentido de que há criaturas que se identificam emocionalmente mais com religiões mais materiais, precisam do monumento, precisam da estátua, precisam da liturgia. Nada contra a liturgia, muito pelo contrário, né? Se a gente for elastecer, eu falei isso hoje de manhã lá na Cobem, se a gente for elastecer o conceito de liturgia, claro que não é uma liturgia ortodoxa, eclesiástica, né? Mas, por exemplo, a liturgia às vezes pode ajudar a organizar a gente, né? Por exemplo, aqui, a gente começa num horário e acaba no horário. Isso é um ritual, é uma liturgia, no sentido mais elástico da palavra. Não a liturgia no sentido eclesiástico, né? Então, a liturgia no cenário jurídico, né? Tem liturgias no âmbito jurídico, né? Então, a liturgia serve para nos organizar. Agora, quando a gente coloca a liturgia na frente do sentimento, aí que é complicado. Por isso que André Luiz, muitas vezes, lembra de Nosso Lar, quando Veneranda falava sobre a quantidade de espíritos que desencarnam com deficiência de educação religiosa, né? Achava que para ser espiritualmente feliz após a morte era só fazer alguns rituais, frequentar um culto, né? Determinada colaboração numa instituição, e estava de bom tamanho, então não tinha aquela ideia da religiosidade que é interior, né?
que tem a ver com mudança de estilo de vida, né, de afetar o seu modo existencial, de funcionar, né, que é essa ideia mais ou menos do espiritismo. E aí ele faz uma ressalva, né, que para o não espírita se ler essa frase isolada parece incompreensível, né, mas que a gente entende, né, quando ele diz assim: constituindo o espiritismo evangélico prodigioso núcleo de compreensão sublime, é razoável seja considerado uma escola cristã mais elevada e mais rica. Pelo acervo de informações, né? Claro que se um católico ler isso vai dizer que a escola religiosa dele é mais rica e não tem nada demais, mas nós acreditamos que pela quantidade de informação a respeito do mundo espiritual, eu não conheço outra doutrina que traz tanta descrição de como é a vida após a morte, ainda que seja uma descrição pálida para que o nosso entendimento possa entender, possa compreender, mas se você for comparar com as tradições espirituais e religiosas, né, das religiões de um modo geral, a gente tem um acervo de informação extraordinário, admirável. Eu até chego à ousadia de arriscar dizer que os apóstolos do Cristo não tinham a quantidade de dados que a gente tem hoje, né? Em alguns momentos, os discípulos de Jesus, eles tentavam entender, mesmo Paulo com toda aquela cultura, você vê que Paulo chega a tocar no perispírito, né? Mas não tinha livro dos médiuns na época, né? Então ele chega a abordar a questão do corpo espiritual, né? A questão dos diversos carismas ou dons, né? Mas não é a mesma coisa daquela descrição mastigada que tem em livro dos médiuns, né? Descrição do mundo espiritual que o André Luiz faz, né? Sem nenhum demérito para as outras religiões, não há nenhum tipo de desqualificação nesse sentido, né? Mas tanto é que Kardec disse que é por isso que o Espiritismo encarna o perfil do Consolador, né? Porque Jesus falava da vida futura, mas não esmiuçou, porque não tinha como na época, né? Se a gente for comparar, mesmo a teosofia de Blavatsky, o esoterismo, não conheço outra doutrina que descreve tanto, né, como diz Kardec, que torna tão patente, tão palpável a vida espiritual, como a doutrina espírita nesse sentido, né? E também é a doutrina espírita que coloca essa ideia, que eu comentei agora na Face, essa ideia de que quase todas as tradições religiosas têm uma ideia de puxar a sardinha para o seu lado, né? Então, é histórico isso, é milenar isso, a ideia de que se eu nasci em determinada nação, determinado povo, às vezes aquilo tem importância para uma religião, eu sou de uma determinada raça, ou eu faço determinado ritual, eu sou mais importante, eu sou mais abençoado por Deus. É um Deus particularista, né? A doutrina espírita tem uma compreensão, ainda que os espíritas nem sempre temos, né? Tem espírita que não tem essa compreensão, mas o texto, a leitura, a literatura espírita fala de uma religião cósmica, de uma religião que nem é terrena, né? Uma religião que é universal, que estabelece leis morais, né, do universo que é necessário e importante, seja na Terra, seja em Júpiter, né? Então, vai para além, né, de um sistema. Então, é interessante isso, né? Então, o Espírito fala aqui que afirma que considera o Espiritismo uma parcela elevada de verdade espiritual, né? Mas o que ele está dizendo aqui é que isso pouco importa ali, né? Você parar para pensar, Madre Teresa de Calcutá, tudo indica, a não ser que havia alguma coisa em sigilo, não era reencarnacionista. Irmã Dulce, idem. Aí eram espíritos de escola, espíritos avançados, aquela experiência reencarnatória. O que faltava no sentido de entendimento completou, porque elas tinham o mais difícil, né, que era a grandeza moral, né? O que faltava, após a morte, ela incorporou, como Joana de Ângeles. Joana de Ângeles foi católica na última existência, né? Então acreditava no corpo de Cristo, na ressurreição, naquela tradição católica, né? E não necessariamente no processo reencarnatório, em que pese alguns religiosos do catolicismo eram reencarnacionistas, né? Mas, de um modo geral, a gente tem isso, né? Pessoas da sua época, né? E tinham sintonia, conexão com Deus, né? Tinham contato com o divino nesse sentido, né? Então, e é interessante quando ele diz o seguinte, eu achei isso muito interessante: a compaixão de Jesus poderia ser medida pelo estado de evolução daqueles que o seguiam de perto. Diante da mente encarcerada no vaidoso intelectualismo de muitas personalidades importantes da sua época, vemo-lo inflamado de energia divina. Pelo contrário, em Jerusalém, no último dia, à frente do populacho, exaltado e ignorante, arraigado embora aos princípios da crença, encontramo-lo silencioso e humilde, solicitando perdão para quantos o feriam. Ou seja, mesmo aqueles que estavam ferindo, mas era ignorante, ele silenciava e tinha uma compaixão, né, voltada para a ignorância. Mas aqueles que
tinham mais acesso à verdade e utilizavam intelectualismo, os fariseus de modo geral, né, utilizavam intelectualismo para explorar, né, ou seja, agiam de caso pensado, né, de má fé. Ele era mais enérgico nesse sentido, né? Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, comenta um conceito que é da teologia católica e protestante, que é um conceito da ira santa. Existe esse termo, inclusive entre os teólogos da Bíblia de Jerusalém, por conta de algumas exclamações de Jesus, né? E ai de vós, hipócritas, que rides hoje, né? Principalmente no Sermão da Montanha de Lucas, né? E ai de vós, que gozais hoje, né? Ou então aquelas colocações fortes com os fariseus, né? Sepulcro caiado de branco por fora e por dentro todo podridão, né? E ela colocou que não dá para pensar que Jesus falava isso de maneira doce. Hipócritas, viu? Hipócritas. Raça de víboras, viu? Não dá para imaginar que ele estava falando dessa forma. Oh, raça de víboras. Não, era um pai, né, sendo enérgico ali. Aí o que Joana coloca assim, só que uma coisa que quase ninguém consegue, Jesus conseguia, é ser enérgico sem se magoar. Era como se ele estivesse chamando a atenção ali, mas sem essa raiva humana nossa, esse rancor, né? A gente fala isso com raiva, com rancor, né? Ele falava com energia, mas sem afetação, né? Sem grosseria, né? Embora as palavras eram enérgicas, né? Então é interessante André Luiz colocar aqui que a compaixão, né? Ou seja, a condescendência em alguns momentos era pelo nível de ignorância, né, do interlocutor com quem ele estava lidando nesse sentido, né? Porque os outros tinham condição de entender até ele se alerta, né? Talvez por isso que ele calou diante de Pilatos, né? Ele ficou tão calado diante de Pilatos que ele poderia ter dito a Pilatos, né? Poderia ter dito tanta coisa, ficou calado, né? Você vê que Pilatos tinha um nível de consciência tão ainda assim, né, que em há 2000 anos há uma conversa de Públio Lentulus com Pilatos, né, que Públio Lentulus fala uma coisa, aí ficam decidindo, né, o que é que faz com aquele homem, né, e a multidão em Jerusalém, e Pilatos sem saber, e aí o que é que faz? Manda para Anás, manda para Caifás, etc. E aí tem um momento lá que Pilatos, vamos acalmar a massa, dá uns açoites nele, um monte de açoitada nele, para ver se esse povo se acalma, né? E aí dá a açoitada, e aí o soldado volta e diz assim, Senhor, não acalmou. O povo agora pede a execução total do sujeito, né? E aí e esse homem falou o que com tudo isso? E aí Emmanuel escreve que disse assim, ele não disse nada, ele apenas, ele apenas disse que estava sob um poder maior, e que perdoava e entendia aqueles que estavam sendo seus algozes. E aí Pilatos coça a cabeça, diz Emmanuel, e diz assim, que homem extraordinário e estranho, que sujeito esquisito. Quer dizer, não sabia com quem ele estava falando, de quem ele estava falando ali, né? Então não tinha ideia, o abismo era muito grande, né? E assim por diante, né? Então, a gente vê, né, essa compreensão aqui colocada por André Luiz, né? Interessante quando o mentor começa a falar o discurso e diz assim, se o patrimônio da fé religiosa, logo no início, representa um indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo. Fé religiosa é fator de equilíbrio mental. Né? Fé religiosa é fator de equilíbrio mental. E de fato, né? Até pesquisa acadêmica diz isso, né? Quem tem fé religiosa normalmente lida melhor com alguns processos, né? Até quando vive processos de depressão, por exemplo, na área de saúde mental, sai mais rápido, responde melhor porque tem uma fé. Né? Tem pesquisas aí variadas nesse sentido, né? Estudando essa relação com o sagrado de uma maneira saudável, né? Então, de fato, né? Eu tenho um amigo que costuma dizer assim, poxa, eu queria acreditar como você acredita, eu acho a literatura espírita tão interessante, mas eu não consigo, porque não é só intelectual, né? É também identificação emocional. Eu não consigo, eu vou lhe dizer uma coisa, para mim seria muito melhor se eu acreditasse, porque eu dormiria melhor, eu não teria a insônia que eu tenho, as preocupações que eu tenho, eu acho que quem tem uma fé realmente legítima, e é verdade, né? Quem tem uma fé legítima, qualquer que seja ela, né? Ou seja, um sistema de crenças com o qual ele confia, né, se identifica, né? Então, fator de equilíbrio mental no mundo, ou seja, o que o Espírito está falando a esses encarnados emancipados é dizer assim, olhe, vocês estão tendo um tesouro nas mãos. Vocês estão tendo um tesouro nas mãos. Por isso que os equívocos, no sentido do uso equivocado da fé, geram uma consciência de culpa muito grande, né? Principalmente a exploração dos outros através da fé. Né? Eu fico pensando às vezes assim, por exemplo, Inquisição.
Vou pegar esse período que é muito interessante, né? Eu acho que haviam os religiosos que não tinham de religião nada, não tinham de envolvimento nenhum, vestiram a batina, o chapéu de cardeal, o anel papal, sei lá, estiveram nessas funções sem nenhum tipo de identificação, apenas por poder, né? E usaram a fé de má fé para explorar as pessoas, etc. Queimaram gente deliberadamente de má fé. Agora, eu acredito que houve religiosos que eram fanáticos bitolados e que até eram explorados por esses e que acreditavam que queimar aquele indivíduo estava purificando ele. Né? Então tinha esses dois. Eu acho que a responsabilidade na justiça divina era diferente nesse sentido. Muito diferente. E a gente vê desencarnados assim, relatando. Né? Aqueles que eram bitolados e continuam achando, né, que era daquela forma. E outros que desencarnam e que eram realmente manipuladores, que não tinha nenhum tipo de vinculação, era tudo interesse. Então a gente tem essa ideia aí, né? E aí ele diz: por admitir semelhante contrassenso, a máquina, filha de vossa inteligência, vos anula as possibilidades de mais alta incursão no reino do Espírito Eterno. Isso daqui, essa afirmação eu achei curiosa, né? Achei curiosa. A ideia de que, pela falta talvez de senso moral e de dedicação ao aprimoramento moral, a máquina tem sido trabalhado contra o serviço, né? Em vez de ser um auxiliar importante. A gente vê isso hoje. Veja a internet, por exemplo. Quanta coisa interessante, quanto acervo, né? Você pensar no passado, você ia fazer um estudo, um trabalho de academia, você tinha que ir para uma biblioteca, né? Consultar aquelas enciclopédias, aquelas coisas. Tem gente que tinha as coleções de enciclopédia, né? As Barças da vida. Que era caro, etc. Então tinha tudo isso. Hoje você tem um acervo cultural, artigo científico que você coloca, você acessa no celular, uma capacidade. Mas quanta besteira também, quantas vezes a gente perde tempo, né, em internet por nada, né, quanta intriga, quanta disse-me-disse, fofoca e erotização, né? A coisa né, das coisas, da erotização que existe na internet demais, né? Pessoas que estão adoecidas por conta de compulsão pela internet ou por conta do mau uso. Hoje, inclusive, áreas da tecnologia têm tentado estudar isso, né? Como é que faz para peneirar e o indivíduo conseguir usar bem a internet indo no ponto, né? Porque tem tanta coisa que você nunca vai ter tempo de dar conta de tudo. Né? Mas como é que você faz para gerenciar isso e ir naqueles conteúdos importantes? Né? Que esse é um grande desafio atual. Né? E eu acho que a gente ainda está caminhando nisso. A gente vê, né, o problema da internet. Né? A gente tem, por exemplo, na minha profissão, eu vejo isso. Né? Grupo de WhatsApp feito para comercialização de cocaína, de maconha. Então, o tráfico por grupo de WhatsApp. Você pede lá quantos quilos. E aí o fornecedor, que é o novo nome para traficante, e aí entrega na sua casa. Então, você vê o uso na internet utilizando dessa forma, né? Barbitúricos que você compra para se suicidar, que você consegue pelo mercado negro, né? Eu conheço um caso nesse sentido, né? Porque esses Rivotril da vida é muito mais difícil de se suicidar, né? Os ansiolíticos atuais, né? Mas, por exemplo, os barbitúricos, que são aqueles derivados do pentobarbital, que Marilyn Monroe tomou e morreu, né, que eram os tranquilizantes lá de trás, um excesso muito grande causa parada cardiorrespiratória. Né? Por isso que esses remédios foram substituídos. Aí o povo... Isso, exatamente. Aí o povo no mercado negro compra para se suicidar. Né? E outras coisas, né? Erotização. Você vê tanta coisa na internet. Eu tenho recebido jovens, adolescentes, né, compulsivos por pornografia. Né? Estímulos de jogos. Jogos, né? Então, a gente vê que a internet também tem isso, né? A gente ainda está engatinhando embora seja uma máquina que poderia ser só positiva, né, a serviço de todos nós. Então, mais ou menos isso. E por fim, o mentor fala sobre o cristianismo e os cristãos, né? Faz uma alusão ao cristianismo primitivo, fala da grandeza que foi aquele movimento inicial e como a gente ao longo dos tempos foi distorcendo esse movimento, né? Como diz Joana, de doutrina de perseguidos passou a doutrina de perseguidores, né? O cristianismo ao longo dos tempos, né? O cristianismo medieval, etc. Né? Então, interessante como isso mudou, né? E ela fala, o mentor fala aqui de maneira bonita, né?
os cristãos se alegravam por perder determinadas vantagens e por se sacrificar e até por ter perdas, né, humanas. Né? Hoje a gente tem uma cultura de eu não quero perder nada. Né? O que eu puder levar vantagem no outro, o que eu puder tirar vantagem, né? E, claro, eu não estou dizendo para ninguém ser ingênuo né, e querer que os outros passem a perna, não é isso. Né? Mas essa ideia de levar tudo à ponta de faca, né, de querer... a lei do Gerson, né? Então tem muito isso, né? E ele faz um alerta aqui para esses indivíduos. É como se o mundo espiritual dissesse assim, olha, vocês podem ser agentes nossos. Como vocês são mais suscetíveis, deixa eu ver se eu falo aqui com vocês para ver se acorda algum de vocês aí, vocês modificam um pouco a paisagem, levam para suas igrejas isso, né? Porque são católicos e protestantes, né? É provável que sejam sacerdotes e pastores, né? Para serem agentes multiplicadores. Não necessariamente todos, mas alguns devem ser aqui. A graça celestial é fruto do esforço terrestre. Não adianta só falar e sim o trabalho, né? Aí eu lembrei de Adelaide no livro Obreiros que nós estudamos, que tinha um orfanato e um asilo. Sim. Ela conversava com Bezerra e Inês. Sim. O fato dela ter a mediunidade com amor, o trabalho com os órfãos, os doentes, sabe? Ela teve um desencarne melhor. E, como ele fala aqui, não é confissão religiosa que interessa, mas a fé viva e a atitude positiva. Né? Uhum. Uma coisa que me chamou a atenção foi que ele falou assim, quanto mais rudimentar o entendimento religioso, maior o combate inferior. Pessoas discutindo religião e criando fronteiras, não se colocando no lugar do outro. É o tal da empatia, não sei se é empatia, né? Isso. A pessoa querendo impor a sua religião. Então, quanto mais rudimentar, quanto menos entendimento religioso, maior ele combate. E traça fronteiras e aumenta hostilidades. Na segunda página. Bem, o outro você comentou aqui. Achei bonito, ele falou aqui que salvar ou socorrer não é tirar da luta. É amparo que desperta e levanta. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item a fé que transporta montanhas, né? A fé religiosa. No capítulo 19, a fé que transporta montanhas. No item fé religiosa, encontramos o que você comentou, fé religiosa, né? Sim, sim. Do ponto de vista religioso, a fé é crer em dogmas que são a base das diferentes religiões. Isso. Salvar alguém ou socorrer não significa subtrair o interessado à oportunidade de luta, né? De alçamento ou de edificação. Então isso me chama a atenção que muitas vezes você pensa que você pode estar interferindo, né, na vida de um outrem e achando que de repente é melhor não avançar porque eu estou tirando dele a oportunidade dele mesmo de se edificar, evoluir. E às vezes a pessoa possa ser assim, não interpretada. Essa é uma situação bem delicada, né? Bem delicada, é uma coisa que, na verdade, precisa ser examinada a cada caso, né? Porque há situações de... Oi? Com suas particularidades. Porque há situações, de fato, que é difícil interferir se o outro não permitir que eu interfira. E há outras situações que, às vezes, a gente não quer interferir por querer cruzar os braços, tipo assim, o problema não é meu. E, na verdade, a gente pode estar sendo omisso, né? Eu acho o texto basicamente muito claro, confirma muita coisa. Fiquei com uma dúvidazinha aí que eu gostaria de perguntar no final da minha observação. Mas, basicamente, é a prova de que todos os setores, né, a confirmação, não é prova, a confirmação de que todos os setores da vida material é assistido do plano espiritual. Né? Você vê que é uma reunião que por acaso vai tratar com espíritos desdobrados que atuam, né, nas religiões protestantes, conforme você relembrou aí. A leitura diz que eram aqueles mais abertos, menos ortodoxos, né? Mais liberais, que conseguiam uma certa facilidade.
Então a espiritualidade achou por bem reunir esses espíritos com essas características, né? Mas não está ali para fazer proselitismo. Quando voltar lá, tem que ser espírita, viu? Nada disso, né? Ok? É importante a gente voltar a pensar desta forma, né? O texto em si mostra que no caminho não é o proselitismo, né? E quando eu estava lendo isso aí, Flávio, foi exatamente o que você falou que eu achei importante do texto. Assim como nós somos retardatários no processo evolutivo, nós somos os trabalhadores da última hora, se a gente considerar esses 2000 anos de cristianismo, né? Aqueles que lá ao pé da cruz, da primeira hora, aceitaram Jesus e nós agora somos os últimos. Nessa nossa contemporaneidade existe uma infinidade de desníveis de compreensão espiritual e que cada uma delas precisa ser assistida, orientada do plano espiritual, dentro da sua medida de necessidade, né? Então, aquelas religiões em que o sujeito precisa seguir, que nós temos religiões em que as leis sagradas ainda são os 10 mandamentos. Não conseguiu abrir a cabeça ainda para o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Precisa estar ali nos 10 mandamentos. Então, é o quilate daquele grupo, é o quilate dessa casta de espíritos, é a fase deles. E eles precisam ser assistidos dentro da sua condição, né, de espírito. E aí se justifica muito bem as inúmeras religiões. E a gente tem que respeitar muito isso, né? Então, por exemplo, tem uma religião bem conhecida aí, que tem uma prática que eles chamam o consultor, né? Eles têm o consultor pessoal. O que é o consultor pessoal? O indivíduo, né, depois que entra nessa religião, ele entrega toda a contabilidade dele na mão desse consultor. O consultor diz. Se ele precisar de um sapato, o consultor diz se precisa comprar um sapato ou não, e tal, né? Então, pode parecer um absurdo, mas é um indivíduo espiritual que naquele instante ele precisa daquilo. Porque aquilo foi o que tirou ele da cachaça. Da cachaça, entendeu? Então é a condição dele, né? Isso tudo precisa ser considerado quando se fala de religião, né? Essa coisa de olhar, estou no top da evolução religiosa, do pensamento filosófico religioso, que eu estou no espiritismo. Isso é um espinhadeiro muito perigoso. Perigoso. Principalmente para gente que é multiplicador, né? Principalmente, porque uma coisa eu discutir com o Nessa e com o Raimundo aqui, outra coisa é a gente que quer desempenhar esse papel de multiplicador. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, e isso é o que conta mais alto para mim. Agora, uma coisa interessante que Paulo colocou, que eu concordo plenamente, Paulo, esse cuidado nosso, né? Porque a ideia que André Luiz coloca não é que os espíritas são os melhores por serem espíritas, né? A doutrina pode ter uma bagagem, um acervo, o que não significa dizer que os espíritas são melhores por isso. Às vezes, são mais responsáveis e mais endividados, às vezes. Flávio, a gente pode considerar também que existem muitos espíritos que foram condicionados a reencarnar buscando uma certa distância da religião, porque fracassaram imensamente em outras questões. Então, religião é um tema que ele tem que ser evitado, igual o tema da cerca. Fique longe dessa cerca, fique longe da religião, né? E esses espíritos não têm assistência nenhuma porque são ateus? Não, de forma nenhuma. Então, eu imagino que da mesma forma devem ter suas reuniões, ou tratamento coletivo, ou atenção coletiva, ou individual, mas todos têm atenção e atendimento e recurso no plano espiritual, entendeu? Com certeza. Até porque o processo evolutivo é complexo. Eu já citei aqui, mas vale a pena citar de novo. Tem uma obra de Hermínio de Miranda chamada As Sete Vidas de Fénelon.
Hermínio de Miranda, ele é notável com essa coisa de pesquisa de simetria histórica e pesquisar personalidades reencarnadas, né? Só que de uma forma, não de uma forma pitoresca, aquela coisa de quem foi quem no passado, mas de uma forma, assim, de tentar encontrar, né, identidades. Ele consultava o mundo espiritual. Tem, inclusive, uma obra dele chamada Guerrilheiros da Intolerância, que Túlio cita muito aqui, porque ele conseguiu identificar a reencarnação de Pátia de Alexandria, até tem um filme sobre ela, né? Que reencarna mais tarde como Giordano Bruno, e mais tarde como Anne Besant, que foi a mentora espiritual e mãe adotiva de Krishnamurti, né? Que era amiga de Helena Blavatsky, inclusive uma das grandes líderes da teosofia, né? Que seria o mesmo espírito, né? E ele, no prefácio do livro, diz assim: depois que eu fiz todo o trabalho de identidade histórica, de simetria histórica, né? Que é a ferramenta que ele utiliza, eu estive na Mansão do Caminho, não tinha falado para ninguém, encontrei Edivaldo porque tinha dúvidas a respeito do trabalho. E Edivaldo tocou no meu ombro e disse: meu filho, Bezerra de Menezes está aqui me perguntando que horas é que você vai lançar o seu trabalho sobre reencarnação, que ele disse que já está pronto. Né? E aí que ele se sentiu estimulado, ou seja, ele consultava também o mundo espiritual nesse sentido. O trabalho de Hermínio é bem bacana, ainda que algumas teses dele possam ser consideradas opinião pessoal, não ainda confirmadas, né? Embora bem sustentadas, né? E ele tem essa obra Sete Vidas de Fênelon, que ele conseguiu identificar 7 existências desse espírito que foi um grande religioso, né, Fênelon, e que mais tarde participou da codificação de Allan Kardec, tem mensagens dele no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele identificou a existência de Fênelon depois como psiquiatra do século XIX, discípulo de Jung, materialista, humanitário, caridoso, mas que não queria muita aproximação com religião, não. Resistente à religião. Como é que é isso? Veja como o processo evolutivo é complexo, não é simples. Como é que alguém, né, que viveu o processo religioso, que participou da codificação e reencarna nesse contexto, né, a hipótese é essa, justamente essa. Quem sabe esse espírito, né, em algum momento, no mundo espiritual, embora seja um espírito evoluído, amadurecido, se decepcionou um pouco com essa ideia de que ele acreditava em algo, tipo, vou chegar no além e vou encontrar Jesus sentado no trono, do lado direito de Deus Pai, e eu vou ficar também com ele. Quando ele viu que não tinha isso, que tinha mundo espiritual, talvez essa ideia inconsciente produziu numa próxima encarnação uma certa desconfiança de religião. Né? Eu penso o seguinte, que o cristianismo, né, o surgimento dessas novas ideias da Boa Nova, ela teve uma força muito grande justamente em função disso, dessa contradição. Hoje, quando a gente olha o cristianismo primitivo, que a gente fala assim, nossa, que maravilha, né? Quando você lê esses livros históricos de Emmanuel, você fala assim, nossa, que coisa pujante, que coisa forte, ó. Justamente porque você tinha uma contradição muito forte do outro lado, que era o materialismo, eram essas religiões muito dogmáticas, muito pesadas, e que obviamente faz o cristianismo florescer, né, e ver uma transformação maravilhosa. Né? Então, acho que a pujança do cristianismo está justamente na contradição, no momento, aquele momento que ele veio. Né? Aquele momento que ele veio. Acho que veio nesse momento justamente para isso, para mostrar a força dele da contradição vigente na época. E aí, né, como o livro fala, né, você vai deturpando os processos, né, vai deturpando a consciência por poder. Eu acredito que você trouxe também, é interessante isso, que todo processo de poder sempre tem o que está em cima, nunca é o representante do poder. Ele tem outras intenções por trás que não a religiosa, vamos dizer assim, mas que utiliza dos religiosos radicais para cumprir o desejo dele. Né? Porque, na verdade, se ele fosse tão, né, religioso assim, ele não pensaria. E, na verdade, aquilo ali foi uma administração. Querendo ou não, foi uma coisa arquitetada, foi uma estrutura arquitetada. Se manteve durante muito tempo no poder, né? Porque você tem alguém que tem que pensar, que tem que ser administrador e pensar bem. O cara alienado, só pensando em religião para comandar isso, não conseguiria. Não é? Você trouxe Maria Teresa, Irmã Dulce, ela não submetia o dogmatismo da religião. Ela estava além disso. Irmã Dulce tinha contato com Divaldo, era amiga de Divaldo, né? Então ela estava além, ela estava ali, mas não estava submetida àquilo ali. Teve que dormir várias vezes na rua porque não cumpriu o horário de voltar
Justamente. Que é uma coisa para claustro. Pois é. Eu estudei aqui as cavernas do sofrimento, né? Eu não sei se é uma expressão aqui ou se são cavernas de sofrimento mesmo, né? Dos desencarnados. Que as companhias desses espíritos mais elevados vão até essas cavernas de sofrimento. E depois botei aqui também do que ele fala sobre os encarnados, né? Que são desdobrados e levados para as esferas superiores só os que têm os portadores de certas virtudes, não é qualquer pessoa. Então, às vezes, talvez a gente por isso tenha tido alguns sonhos assim meio bravos, às vezes, porque a gente ainda não tem virtude suficiente para quando a gente se desdobrar durante a noite e alcançar essas esferas melhores, né? Acho bem interessante também. A leitura de hoje me remeteu a duas passagens do Evangelho. Uma, que está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que fala justamente que nós devemos interceder em relação à prova do outro. Né? Eu me lembro que quando eu estudei até esse trecho do Evangelho, deixa eu ver se eu acho aqui, quando eu estudei esse trecho do Evangelho, eu mesma me questionei, primeiro fiz o questionamento para depois olhar a resposta, porque eu pensava assim, não, a gente acha que tem que ter prudência, porque cada um está colhendo segundo suas obras, né? O que semeou. Mas o Evangelho é muito claro nesse sentido, quando responde essa pergunta, deve-se pôr um fim às provas do próximo. Se ele está se estribuchando, está se lascando, você deve ir lá interceder por ele e resolver, né? E o Espírito fala que não só podemos, como devemos. Sim. Se nós, no caso, né, estamos diante dessa pessoa que está passando por essa provação e temos condição de aliviar, ou diminuir, ou até fazer com que essa prova, né, seja alcançada de forma definitiva, a gente pode sim. Então, eu não sei como é que ficaria o aprendizado do espírito, mas se a espiritualidade deixa claro que a gente deve fazer, é porque de alguma forma ambos são beneficiados, quem ajuda e quem está sendo ajudado, né? Outra coisa que me lembrou também um capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, que Jesus tem uma passagem que no Evangelho, acho que é de Mateus, não me lembro, acho que capítulo 11, que ele fala assim, que a mensagem veio para aqueles que estavam preparados para ouvir, né? Para os simples de coração, e não para os sábios, né, que ele chama na época os sábios, aqueles que tinham acesso à cultura, ao estudo das leis. Por quê? Porque eles já apresentavam uma determinada resistência, que é o próprio orgulho. E deixa bem claro, tem um trecho até no Evangelho que fala isso, que o orgulho é uma cortina para a gente receber a nova mensagem, né, a boa nova. E isso foi ainda reforçado quando ele fala, né, sabiam perder vantagens, que nossos ancestrais, os cristãos, sabiam perder vantagens transitórias para conquistar os imperecíveis tesouros celestiais. Ou seja, eles sabiam renunciar e a gente não está sabendo renunciar. Por quê? Vamos dizer assim, o mundo como está hoje, né, as paixões, o que nos é ofertado, os avanços da ciência, da tecnologia, isso nos ocupa tanto que a gente acha muito mais fácil não fazer esforço, entendeu? Ficar no nosso, procurar um estágio confortável, algo que nos acomode, me deixe quietinho aqui, que tá bom, entendeu? Não, o que eu puder fazer eu faço, eu dou uma mãozinha aqui, outra ali, mas não se empenhar em determinadas ações, determinadas atitudes que até nos exigem isso. Quando eu comecei esse trabalho doutrinário, né, de fazer palestras, eu observei o quanto que era um compromisso que eu me lastimava muito quando eu tinha que cancelar uma palestra por uma questão de saúde, de alguma coisa, porque
eu via o quanto de resistências apareciam, visitas na hora errada, problemas com namoro, românticos, tudo isso vinha para interferir. Você tem que persistir, você tem que ter disciplina, você tem que se esforçar. E o Evangelho é um trabalho de esforço constante, né? Eu falo assim, o nosso desenvolvimento de virtudes, a gente precisa se esforçar o tempo inteiro para desenvolver desde a mais simples virtude, porque é um momento que você fica desavisado, quando você vê, você já está indo remando contra a maré, fazendo tudo o contrário que você estava tentando desenvolver. Então essa parte de renúncia, eu acho que hoje está muito presente na minha vida, por isso que me chamou a atenção, sabe? Porque eu renunciei muita coisa, eu abracei o Espiritismo com muita vontade, e engraçado que quando a gente traz aí as outras religiões, eu ainda tenho contato com muitas pessoas de outras religiões. Isso foi algo que realmente me alegrou muito em estar na doutrina espírita e não ser criticada. Por exemplo, eu tenho evangélicos que me seguem em redes sociais e mandam recados. Poxa, gostei da que você falou sobre Jesus nessa palestra. E isso pra mim, ontem eu fiz uma palestra que eu não achei nem que foi muito boa. Acordei com a primeira mensagem no WhatsApp hoje dizendo o contrário. Eu vi assim, como a espiritualidade é sábia. Pode não ter sido boa, mas eles tentam incentivar a gente. Olha, não desanima e não, às vezes, porque tem no olhar dela, né, que mas precisam dessa. O que você achou? Porque eu achei que foi simples e tudo, mas às vezes é algo simples que faz efeito para aquela pessoa, né? Uhum. Então, essa parte da renúncia me chamou muita atenção. Que realmente, quando a gente vê todos os apóstolos de Jesus, a forma como eles desencarnaram, né? Eu falei até outra vez isso, tirando o Joãozinho, mas o resto tudo. E eu tenho muita gratidão por Paulo, porque para mim o cristianismo ele sobreviveu porque Paulo foi um grande doutrinador, divulgador. Até as cartas de Paulo vieram primeiro do que os evangelhos. O evangelho de Marcos, né, foi 60. E Paulo já estava escrevendo as cartas dele. Então, eu acho assim, a gente põe muito ainda os valores mundanos, os valores materiais da vida do nosso dia a dia, muito à frente dos valores que a gente tem que desenvolver, né, na área do Evangelho. Mas Você que tem uma cultura melhor em termos de até livros. Quando a gente lê André Luiz, em alguns trechos, em algum livro que a gente estudou, isso é comum ter instituição assim, específicas para evangélicos, para protestantes, para budistas, para tudo que a gente já viu em algum desses livros, né, no mundo espiritual. Até porque, para não haver um choque, uma coisa assim, cultural que a gente... Mas eu ainda não vi, assim, centro espírita, eles se referirem a uma instituição específica, né, os espíritas, onde os espíritas se reúnem. Não, eles quando remetem a espíritas, remetem aos encarnados, né? Geralmente é um evangelho que está sendo feito no lar, é uma instituição espírita, um centro espírita. Mas eles não falam porque aqui no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é como se os espíritos estivessem trabalhando em postos espirituais e não espíritas. Né? Eles não se dizem espíritas, entendeu? É uma coisa que assim, eu tenho notado nas obras de André Luiz isso. Verdade, não tem uma coisa assim. Teve aquele lá, Fabiano de Cristo, mas não era necessariamente um... né? A mesma coisa, sabe? E eu acredito pessoalmente que esses núcleos assim de católico, budista, protestante, acredito que seja assim instâncias temporárias para depois, né? Para depois o indivíduo ingressar no mundo espiritual mesmo, né? Tudo é mundo espiritual, né? É como se fosse... Lembram de A Vida e a Vida Continua? Eu contei isso na FEIS, né, hoje. E A Vida Continua, casal que se conhece, antes de uma cirurgia lá, os dois vão, acabam os dois morrendo, né, desencarnando no procedimento lá. E aí, o que é que o mundo espiritual faz? Né? Eles estão no hospital, o mundo espiritual leva eles para o hospital. Então eles despertam no hospital e dizem, o negócio é esse.
Aí a enfermeira, um espírito, diz, não, vocês foram deslocados para outro hospital, estão em outro... E é verdade, estão em outro hospital. E o processo de ir conscientizando eles que eles desencarnaram foi um processo bem gradual, né? Eu acho que obedece um pouco essa lógica, né? Do hospital, mesma coisa do núcleo religioso de determinada seita, né? E depois ingressa, né, a longo prazo. Uma coisa interessante que eu havia pensado, esqueci, agora Jorge me fez lembrar, que é uma coisa que eu acho que alguns de nós espíritas acabam se equivocando em relação a algumas passagens de André Luiz e a compreensão do mundo espiritual. Mas antes de abordar essa questão, só retomando a questão que Karina levantou, de fato, deve haver algum propósito, porque de fato essas instâncias são temporárias, né, de religião, de grupos específicos de religião, depois se integra no mundo espiritual, ainda que o espírito se identifique com determinada corrente, até se dedique mais tarde a colaborar com aquela corrente, né? Por exemplo, há uma menção de Emmanuel de Gandhi, que Gandhi continuava ali na região da Índia colaborando para a destruição do sistema de castas, né, no mundo espiritual, ou seja, dedicado a esse tipo de atuação, né? Agora, de fato não tem assim uma alusão de um centro espírita no além, de fato, né? Teve aquele lá Fabiano de Cristo, mas não era propriamente um centro espírita, uma casa transitória. Pode ser um enfoque. Agora o que eu queria comentar sobre o que Jorge me fez lembrar foi o seguinte, algumas pessoas por assistirem, por exemplo, o filme de Nosso Lar, e o filme sobre a obra Nosso Lar tem algumas licenças poéticas, né? Porque faz parte do filme mesmo, não é nenhum mal, não, mas eu acho que é algumas adaptações da obra mesmo, né? E para ilustrar, inclusive para gerar algum entendimento ao público não espírita. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muito espírita que acha, seja porque lê algum trecho de André Luiz, que faz alusão à indumentária, à vestimenta do espírito, seja por causa do filme Nosso Lar, que todo espírito bom em Nosso Lar ou em qualquer colônia veste de branco. Vive vestido de branco. Isso é um equívoco, Ali é uma licença poética, você vê os espíritos trajados você vê Ivone Pereira descrevendo, por exemplo, Charles e Leon Denis, com aquelas roupas da aristocracia do século XIX, algumas escuras, Bezerra de Menezes de paletó escuro, em alguns momentos era descrito assim, né, no mundo espiritual. Pois é, Ismael com aquele traje de hebreu, musculoso inclusive, né, com aparência de jovem, Emmanuel com traje romano.